Bom dia, estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de bioestatística. Informo a todos que a aula está sendo gravada, ok? Vou compartilhar aqui minha área de trabalho para a gente dar continuidade ao curso. O que a gente tem aí? A gente está na semana de 2 de dezembro, 2 a 8 de dezembro. Então, a gente teve a nossa provinha na aula passada. E hoje a gente tem capítulo novo, caracterização estatística de variáveis. Então, o capítulo, ele agora fica um pouco mais matemático, o curso, mas não muito. Então, deixa eu abrir aqui o capítulo 5 para a gente dar uma olhada nele, o que ele tem a nos dizer. Então, eu tinha falado com vocês em aulas anteriores que era muito importante você identificar que tipo de variável que você estava lidando, com a qual você estava lidando. E as variáveis, elas caracterizam, elas se classificam em numérica e não numérica, né? Numérico, não numérica, tipo sexo, masculino e feminino. Outra variável, sei lá, se a cor dos cabelos, né? Cabelo preto, cabelo loiro. Então, são variáveis não numéricas. E tem as numéricas. As numéricas são relativas a alguma medição que você faz. A gente tem dois tipos de quantificação numérica que a gente pode fazer. É uma quantificação baseada numa contagem. Ah, eu vou contar quantos estudantes estão presentes na aula de hoje. Tá certo? Ou você mede com um instrumento de medição qualquer. Ah, eu vou sortear um estudante e vou verificar qual que é a altura dele. Ou vou pesar e ver quantos quilos que ele pesa. Tá certo? Então, as variáveis, é importante vocês terem essa classificação na cabeça para que faça sentido para vocês o que a gente vai ver da agora para frente, que é a caracterização estatística das variáveis. Então, uma variável aleatória é aquela que é impossível determinar o seu valor a priori. Você imagina, vocês devem lembrar lá da física ainda, da física, você teve que fazer uma boa prova de física para você entrar aqui. Então, por isso que eu vou apelar. Imagina que você tem aqui o chão, né? E você solta uma bolinha aqui, submetida a uma gravidade G, né? De uma altura H. Dá para a gente provar aqui que o tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Não depende da massa, né? A gente já aprendeu isso lá na física. Se for uma tonelada ou se for uma pedrinha, vai cair com 2 raiz de 2H sobre G. Isso aqui é o que a gente chama de experimento determinístico, porque uma vez que você estabeleceu as condições do experimento, o resultado é praticamente conhecido. Tá certo? Agora, imagina que você vai lançar um dadinho de 6 lados, de uma altura H, e vai olhar qual a face que caiu para cima aqui. É previsível a face que caiu para cima? Vamos imaginar que é uma face 1 aqui para cima. Não é previsível. Isso é uma variável aleatória. A gente consegue caracterizar essa variável aleatória matematicamente, o que nos permite fazer conta com isso e tomar decisões. Mas é desconhecido o que cai, o que vai cair com a face para cima. O tempo de queda é determinístico, mas a face que cai para cima não é, né? Então, se eu pegar hoje e contar quantos alunos tem aqui, é uma variável aleatória também, que depende de cada aluno ter podido ou não vir na aula de hoje. Alguns alunos decidiram assistir a aula remotamente. Então, o número de pessoas presentes aqui é aleatório, tá certo? Então, para estudar essas variáveis, a gente tem que identificar duas coisas. A gente tem que identificar aqui, imagina o lançamento de dado,
que valores que ela pode assumir. O tempo de queda é 2H sobre G. Eu não sei se você sabe deduzir isso, mas não é muito difícil. Agora, a queda aqui do dadinho, ele é imprevisível, mas eu consigo dizer que vai cair a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Aqui eu estou assumindo que é uma superfície plana, tá? Se for um tapete felpudo, pode ser que ele caia com a face 1, 2 e 3 para cima, né? Em cima de um vérticezinho, ou pode ser que caia com o número 4 e 5, que é em cima de uma aresta. Mas, assim, eu estou supondo que ele vai cair em cima de uma superfície plana e vai estabilizar, né, com uma face única para cima. Então, a gente precisa, para estudar essa variável aleatória, determinar o que a gente chama de espaço amostral, ou valores que ela pode assumir. E a distribuição de probabilidade, que é a probabilidade aqui de acontecer a face 1, que se a gente assumir o dado equilibrado, vai ser 1/6. A face 2 vai ser 1/6 também. Aqui a gente usa a seguinte equação: número de possibilidades dividido pelo número de possíveis. Número de possibilidades favoráveis, número de eventos favoráveis, melhor dizendo. Número de eventos favoráveis, dividido por número de possíveis. Isso aqui te ajuda a calcular, por exemplo, a probabilidade da face ser par. A face ser par, você tem duas. Você tem 2, 4 e 6. Você tem 3 faces possíveis de ser par e 6 possibilidades. Então, tem 50% de chance de você tirar par num dado e 50% de chance de você tirar coroa. Tá certo? Par ou coroa. Estou misturando as coisas aqui. Tem 50% de chance de tirar par e 50% de chance de tirar ímpar. No lançamento de um dado, né, de um dado, são 3 pares e 3 ímpares. Então, vai ser apresentada nesse capítulo uma forma de caracterização de variáveis aleatórias do mesmo tipo, em classe que a gente chama de modelos. Agora, sim, nós estamos aprendendo aqui, você fala, pô, dado, o que que dado tem a ver comigo, farmacêutica, bioquímica, biomédica? Nada, né? Ou tudo, ou tem tudo a ver. Quando você está lá no exame, né, que você quer testar positivo e negativo, é como se estivesse lançando uma moeda cara e coroa no sorteio, né? A gente estuda desse jeito aí. Então, a gente vai estudar 2 modelos aqui. Existem mais, mas a gente vai estudar os mais frequentes na área de vocês. Que são... Bom, então, quando a variável é numérica, é não numérica, não tem modelo, tá? Sexo, masculino e feminino. A gente vai estudar modelo aqui, quando você tem uma contagem, uma variável numérica. Você tem uma contagem ou você tem uma medição. Então, as contagens vão ser modeladas por modelo de Poisson. Contagem, né? A cidade Contagem chama Contagem por causa da... Era um ponto de contagem das abóboras, né? Então, fazia uma medição lá de produção, né? Modelo de Gauss são para variáveis contínuas, então são variáveis provenientes de medição. Tá? Você põe no aparelho, o aparelho mede para você, você vai com uma régua, você vai com uma balança. Tá? Seja X o número de meninos, quer dizer, rapaz do sexo masculino, criancinhas do sexo masculino, vou representar aqui com uma flechinha de Marte, né? De uma família com 2 crianças. Então, você está estudando só as famílias com 2 crianças. Aí você está estudando o número de meninos que tem lá. Os valores possíveis dessa variável, assim, se você sortear uma família, você não sabe quantas crianças ele tem lá, sexo masculino. Mas você sabe que podem ser 0, 1 ou 2 crianças. A probabilidade das crianças serem do mesmo sexo é 1/4. Né? Qual que é a probabilidade de ser 2 meninas? Aqui, ó. A probabilidade de ser... eu vou fazer o espelhinho aqui de Vênus, né? A probabilidade de ser uma mulher é 50%. E a probabilidade de sair um homem é 50% também. Então, a probabilidade de sair duas mulheres, sair uma mulher e
uma outra mulher, vai ser 1,5 vezes 1,5, porque a gente assume que não existe uma lei do universo que estabeleça que o número de mulheres tem que ser igual ao número de homens. Quer dizer, existe esse equilíbrio entre os sexos dos nascimentos, metade masculino e metade feminino. Mas, uma vez que uma mulher deu à luz a uma criança do sexo masculino, não tem necessariamente que sair uma criança do sexo feminino logo em seguida para manter o equilíbrio do universo. Porque a gente sabe como é que dá a concepção lá, né? Tem que ser XX para ser mulher, XY para ser homem. Como é que é mesmo? As mulheres, o que define o sexo é o espermatozoide, né? Eu já esqueci da minha aula de biologia. Mas então, quando vai haver a concepção ali, não existe nenhum tipo a concepção passada dessa mulher aqui foi homem, então agora tem que ser uma mulher. Não. Sempre se joga uma moeda. Sempre é uma moeda que é jogada. Então, a gente pode considerar que sair duas mulheres é 50 vezes 50. A probabilidade aqui é de dois eventos independentes. A gente chegou a estudar isso. Então, dá 1/4 aqui, ó. 1/4 a chance de nascer duas meninas. E 1/4 de nascer dois meninos. Agora, olha para você ver que interessante aqui, ó. Aqui, ó, nascer dois meninos é 1/4 também. Eu vou desenhar aqui as flechinhas, né? Então, dá 1/4 vezes 1,5 vezes 1,5. Agora, olha para você ver que interessante nascer um menino só. O menino só ele pode ser o primeiro filho, aí isso aqui vai dar 1/4, ou ele pode ser o segundo filho, igual lá em casa. Lá em casa, meu menino é mais novo que a menina. Tem um casal, então vai dar 1/4 mais 1/4. Então, olha bem, para nascer um menino e uma menina, a chance é de 50%. Quer dizer que pode acontecer a menina ser mais velha ou o menino ser o mais velho. Então, vai dar meio, olha lá, olha que interessante. Então, é 1/4. Um quarto dos casais que têm dois filhos tem dois homens. 1/4 dos casais que têm dois filhos tem duas mulheres. E metade tem um casal. A minha família é bem pequena, eu sou filho único, mas a da minha mulher é grande. Ela tem mais 5 irmãos, e lá na família dela esse equilíbrio aqui aconteceu. Temos nós e tem uma outra irmã dela que temos um casal de filhos. E os outros irmãos, os outros quatro irmãos, eles têm duas meninas e dois meninos. Então, manteve o equilíbrio do universo ali, né? 1/4 ali quer dizer, 1/4 deu dois meninos, 1/4 duas meninas, e metade tem um casal de filhos. Lá todo mundo teve dois filhos. Não, na verdade, teve um que teve três e a outra que teve uma filha só. Mas, enfim, esse equilíbrio aqui se manteve para quem teve dois filhos. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de distribuição de probabilidade. Tá certo? Esse modelo especificamente aqui, ele é matematicamente descrito pelo modelo binomial. Ele tem a ver com aquele binômio de Newton que a gente estuda lá em matemática. Eu sei que vocês eram bons em matemática também, que senão vocês não tinham entrado no Enem, tinha passado na faculdade. Mas o que a gente vai estudar é um modelo só de Poisson. Então, y é o número da face voltada para cima e o lançamento de um dadinho equilibrado. Os valores possíveis de y, quer dizer, o espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a distribuição de probabilidade é 1/6 para todo mundo. Ó, se você somar as probabilidades aqui, 1/4, 2/4 e 1/4, vai dar 1. Se você somar 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, vai dar 1 também. Tá certo? Agora, se você tiver dados, né, se você tiver contínuos, dados provenientes de medição, então você tem essa figura aqui, ó, que mostra a pressão diastólica. A pressão diastólica é aquela que o músculo cardíaco está relaxado, não é isso? De 158.906 pessoas entre 30 e 69 anos de 14 comunidades nos Estados Unidos.
Foi publicado nesse Circulation Research aqui de 1977. Então, para pessoas, mesmo pertencer a um grupo homogêneo, são observados valores diferentes da pressão arterial. Daí ela é considerada uma variável aleatória, né? Então, se você olhar direitinho esse mapinha aqui, essa figurinha aqui, é a figurinha que ilustra a capa do livro. Certo? Então, essa figurinha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são pessoas, né? A pressão diastólica ali, ó, ela pode ser de 50 até 135, sendo que a média é por volta de 8 ali, 80 milímetros de Hg, né? Então, é a pressão mínima que a gente chama quando o músculo cardíaco está em repouso. É a pressão diastólica. Mas tá vendo? Ela não é uma variável. As variáveis biométricas, elas não são variáveis determinísticas. Quer dizer, as pessoas não têm todas a mesma altura, elas não têm todas o mesmo peso, não têm a mesma pressão arterial. Se medir a glicose pós-prandial também não vai ser a mesma, a glicose em jejum também não vai ser a mesma, tá certo? Então, nesse caso aqui, quando você tem variável de medição, aí a gente lança mão dos histogramas. A gente aprendeu a fazer histograma. A gente ordena a variável, pega o valor mínimo, pega o valor máximo, divide em número de grupos aqui. Esses grupos são proporcionais à raiz quadrada do número de dados que você tem, né? Então, aqui, ó, ele pegou 158 mil dados, 158 mil dados, tirou a raiz quadrada disso, então ele achou ali, deve ter achado uns mais de 20 grupos, né? Ah, achou muito grupo. 160 mil, tirar a raiz quadrada disso. 400. Mas aí não é razoável você dividir em 400 grupos, né? Aí a gente dividiu aqui em menos grupos, certo? Então vamos dar continuidade aqui. O conceito de população em amostra. Uma variável aleatória e sua distribuição é denominada população. Quer dizer, no sentido estatístico, não no sentido de um conjunto de pessoas. População é um grupo de interesse. A sua população ela pode ser árvores numa região florestal. A sua população pode ser peixes numa lagoa, num rio. A sua população pode ser eleitores, no caso de uma eleição. Ou pode ser estudantes de bioestatística básica. Então, vocês aqui formam uma populaçãozinha pequena. E tem a população de estudantes da UFMG. Tá? Então, você estabelece o que é população, é o grupo de interesse que você está estudando. E dessa população, para facilitar o estudo, você pode estudar só uma amostra. Então, vamos imaginar que eu quero saber a distribuição de árvores, de espécies de árvores numa floresta, então eu vou numa região, numa área aleatória e conto quantas árvores tem ali. Então, isso aí vai ser uma proporção de dados que tem na floresta inteira. Se eu entrevisto 1.000 e poucas pessoas numa pesquisa eleitoral, eu tenho uma ideia de quanto que vai votar aquela população na eleição, tá certo? Então, na prática, a gente dispõe de uma amostra apenas, a gente não dispõe da população inteira. Imagina que você trabalha num laboratório de análises clínicas e você recebe sangue e analisa. Então, o que é a sua população? A sua população é todas as pessoas que já analisaram sangue com você, as que estão analisando agora e as que vão analisar no futuro. Então, assim, o tempo que durar aquele laboratório, a população de pessoas atendidas é aquele grupo ali. Então, a gente não tem muito acesso à população. Sei lá, eu estou estudando doença de Chagas. Doença de Chagas. Será que eu tenho todas as pessoas no meu hospital que tem doença de Chagas no estado? Nem na região, quanto mais no estado. Eu tenho um grupo de pessoas que tem Chagas que eu estou estudando ali no Hospital das Clínicas. Tá certo? Então, é um grupozinho. Aquele grupozinho eu vou tentar terapia para ver se eu controlo as sequelas da doença.
eu vou fazer acompanhamento para ver a evolução da doença. E aí, assim, eu posso dizer, olha, essa doença evolui numa amostra dessa população da seguinte forma, certo? Então, o que a gente fala de inferência. Quando você pega um artigo científico, né, em geral, você vê uma análise ali de dados que é relativa a uma amostra, certo? E aí, dessa amostra, você faz uma estimativa da população. E aí você estima parâmetros de interesse, por exemplo, qual que é a média dessa população, qual que é a variância, qual que é a proporção, qual a proporção de pessoas do sexo masculino e feminino, qual a proporção de pessoas contaminadas com uma determinada doença, tá certo? E aí o primeiro modelo que a gente vai estudar vai ser o modelo de Poisson, tá? A pronúncia disso aqui, ó, não está falando Poisson por aí, não. É Poisson, tá? Assim que pronuncia. O modelo de Poisson ele é usado para descrever variáveis aleatórias provenientes de contagens. Ela representa o número de ocorrências de um evento num período de tempo. Quantas pessoas que estão com Covid? Covid está aí, né? Está tendo muito caso de Covid. Tais variáveis seguem o modelo cuja distribuição de probabilidade é dada por essa expressão aqui, ó. É de lambda, lambda é um parâmetro. Ela representa a taxa de ocorrência. Por exemplo, 3 pessoas por 10 mil. Essa é a taxa, lambda. Lambda poderia ser 1 a cada 10, 1 a cada 10 mil, tá? Esse E aqui é a constante de Euler. A gente estuda lá na matemática, que é um número irracional, tá? Que é 2.718 e vai embora, igual o π, né? Você tem o π, que é 3,14159265, blá, 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 vai embora aqui. O π é interessante, o π é um número, e o E também, a constante de Euler, ela também é interessante. Ela tem um número infinito ela tem um número infinito de dígitos aqui. Se você procurar dentro do π, você vai encontrar a sua data de nascimento ali, você vai encontrar o número do seu CPF ali dentro do π, você vai encontrar qualquer número que você quiser ali dentro, porque ele é uma sequência de números infinita. E a constante de Euler também é a mesma coisa, tá certo? Então, é elevado a essa taxa, vezes essa taxa elevada a x, isso tudo dividido por x fatorial. Uma vez minha filha estava fazendo uma prova de matemática e o professor deu lá que x era 6. Quanto vale x? Aí ela foi e falou que era 6. Mas não era x que ele queria saber. Ele queria saber x fatorial, né? Então estava errado aqui. Então, o fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até x aqui. Essas contas, pessoal, elas são chatas pra caramba para fazer, mas você pode fazer no Excel, tá? Você pode fazer no Excel aqui, ó, tem a distribuição de Poisson, você consegue fazer aqui tranquilo, ó. Aqui, ó, você pode usar o x aqui e a probabilidade do x é igual a x aqui. Quem estuda probabilidade e estatística não se aperta com essa notação aqui, tá? Essa notação aqui está dizendo o quê? A probabilidade da variável aleatória x assumir um valor x, tá? Então, você pode calcular a probabilidade. Vou imaginar uma taxa igual a 1 em 10. Tá certo? Então, eu posso calcular o x aqui igual, com a probabilidade do x ser igual a 4, por exemplo. Então, eu posso, né? Aqui o x vai valer 4, com a probabilidade do x acontecer. Então, eu posso criar aqui uma função estatística, aqui a função estatística, e aí eu vou procurar Poisson, a distribuição de Poisson aqui, ó.
retorna a distribuição de Poisson. Então, aí eu entro aqui com o X que eu quero, aqui eu entro com a média, que é a minha taxa, 1 em 10, tá certo? E aqui o cumulativo eu falo que falso. Então, ele vai soltar para mim o número irrisório ali. Vamos imaginar, então, ali a probabilidade do x ser 4 é muito pequena. Aí você pode calcular que, por exemplo, a probabilidade do x ser 10, aí você vai ver que ela vai ser um pouquinho maior. Epa, deu pior ainda, né? Eu acho que eu usei uma taxa muito pequena, 1 para 10, 1 para cada 10, né? 1 para cada 10, eu vou ter esse valor bem pequenininho aqui. Mas então você pode calcular usando a distribuição de Poisson no Excel. Ou então com uma máquina calculadora científica. Tá certo? Olha aqui para você ver que interessante, ó, o que acontece com as probabilidades de acordo com a taxa lambda. Ah, sei, pessoal, eu fiz errado aqui, ó. Eu tinha que ter falado que o lambda é 10, não 1 para 10. Na verdade, aqui a gente estuda nesse texto, a gente fala que, na verdade, lambda é a taxa. Não é a taxa, é a média. Quer dizer, então, a média, uma pessoa em 10, a média é 10. Peraí, como é que é? Agora eu me confundi aqui. Bem, enfim, deixa eu fazer de conta aqui, ó, que o lambda, vamos deixar o lambda aqui, ó. O lambda vai ser igual a quanto? Se o lambda for igual a 1 aqui, ó, tá certo? Então, aí eu vou colocar aqui a taxa igual a D1. Eu vou travar aqui a célula. Então, olha bem, olha para você ver que interessante aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha para você ver aqui a probabilidade. São essas probabilidades que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Você está vendo exatamente essas probabilidades aqui, ó. A probabilidade de ser 0 é 0,36, esse valor aqui, ó. A probabilidade de ser 0, de ser 1, a probabilidade de ser 2 é menos de 20%, 3, 4, 5. Então, se você tiver uma média de vamos dizer, você tem uma média de 1, então você tem essas probabilidades aqui, ó. Aí, se você fizer o lambda igual a 2, ele já vai alterar tudo aqui para gente, ó. O 2, se a taxa for 2, ele vai preferir aqui, ó, valores mais baixos. O 0 tem probabilidade de 13%, o 1 e o 2 tem probabilidade igual a 27%. Esse aqui, ó. Aí, se você fizer o lambda igual a 5, olha para você ver o que vai acontecer. A probabilidade de ser 0, a probabilidade de ser 0 fica mais baixa. Quer dizer, aqui você tem 5 contagens em média, que você observa. Tá certo? Esse aqui poderia ser, por exemplo, 5 pessoas em 10 mil têm a doença. Então, se você pegar um grupo de 10 mil pessoas, você vai encontrar ali entre 3, 4 e 5 pessoas. Tá vendo? Entre 3 e 6 pessoas tem a maior probabilidade de você encontrar. Ah, você tem uma doença que é mais prevalente, 10 em 10 mil. Então, isso quer dizer que você já vai ter uma tendência a encontrar valores mais próximos de 10 mil aqui, tá vendo? De 10 aqui em mil, ó. Dá 12%. 9, 10 são os que dão mais. Vocês viram o que acontece? Se a taxa for pequena, você tem uma concentração em pequenos valores. Tá dando para entender? Aqui, ó. Se você tem uma taxa pequena, vamos dizer que tem uma pessoa em 10 mil tem a Covid. Então, você vai encontrar grupos de 10 mil, a maioria com 0 ou 1, ou uma pessoa. 2 pessoas é 18% de probabilidade.
Agora, se a Covid for mais frequente, tiver mais contaminando mais, for 2 pessoas a cada 10 mil, aí você já vai encontrar entre 1 e 2 pessoas. Ah, essa doença está mais grave ainda. Gripe, 10 pessoas por 10 mil. A maioria dos grupos de 10 mil pessoas, 12% deles vão ter entre 9 e 10 pessoas. Tá certo? Então, o analista de dados, ele consegue calibrar a distribuição para modelar uma doença mais rara ou mais frequente. É só ele diminuir o lambda ou aumentar o lambda. Na prática, esse lambda ele é ajustado de forma empírica, né? Você usa o lambda igual à média da variável. É o jeito que a gente usa na prática para resolver. Olha para você ver aqui, ó, número de chegadas de uma pessoa, de pacientes no pronto-socorro. Número de pacientes que chegam no pronto-socorro numa pequena cidade durante a madrugada tem a distribuição de Poisson, com média 3 por madrugada, a taxa 3 por madrugada. Então, olha para você ver aqui, ó, 3 por madrugada, 3 ali, o lambda, né? Agora, de onde ele achou isso? Ele foi observando. As madrugadas, ele contava quantas pessoas chegaram. Ah, hoje chegaram tantas, hoje chegaram tantas. Depois ele calculou a média e viu que, em média, dava 3 por madrugada. Então, olha lá para você ver, ó, a probabilidade de ser zero, se eu arredondar aqui para o número de casas, para coincidir lá com o número de casas do. Aqui eu diminuo as casas, ó, dá exatamente o número que está lá no livro. Tá vendo? Então, isso quer dizer que a maioria dos dias eu vou observar 2 ou 3 pessoas chegando. Se eu tiver em média 3. Sim? Não. E isso é o seguinte, isso é um modelo. Na prática, você vai observando quantas pessoas chegam. Tá certo? O processo de Poisson, ele é bastante apropriado para modelar contagens. Tá certo? Então, eu estou dizendo aqui como é que funciona o modelo. Como é que funciona o modelo Poisson? O modelo de Poisson, ele tem uma taxa, que é o número de contagens médio. Tá certo? Quando você assume o modelo de Poisson, você está dizendo que o número de contagens vai ser um dos números mais frequentes, mas que vai ter possibilidade de ser mais ou menos também. Tá certo? Aqui eu poderia, deixa eu ver que outro exemplo que eu poderia te dar. Você entendeu por que que... olha bem, o modelo de Poisson ele vai te ajudar depois a tomar decisão, tá vendo? Você nunca vai ter, se você tiver 3 pessoas por madrugada, raramente você vai ter dias ali maiores do que 13 pessoas, ou igual. Não vai acontecer. Então, você consegue fazer, usando essa distribuição, você consegue fazer alocação de pessoal. Você aloca enfermeiros, médicos plantonistas. Aí você fala assim, o médico plantonista, um médico apenas, ele vai conseguir atender a maior parte dos dias aqui, ó. Até 4 pacientes, um médico plantonista consegue. Só que tem alguns dias que vai ficar o dobro. Olha aqui para você ver, ó. 2%, 0,2%, 2 em cada 10 mil dias, aqui, ó, que dá 0,027, é a probabilidade de 9 pacientes, x igual a 9 aqui, ó. Isso aqui corresponde a 10, 100, 1000, 2, 3 em 1000, aproximadamente. 3 em cada 1000 dias, vai aparecer 9 pessoas lá. Então, o administrador desse pronto-socorro, ele sabe que é muito raro aparecer 9 pessoas lá.
Ele não precisa de se programar para receber 9 pessoas, porque isso é uma coisa muito infrequente, muito pouco frequente. Certo? Pelo modelo de Poisson, a gente pode concluir o quê? Olha, para você ver, é pouco provável que nenhum paciente chegue a determinada madrugada. A probabilidade de ser zero é 0,048. Isso aqui vai dar aproximadamente 5% dos dias. 5% do dia não chega ninguém, tá? É muito provável que pelo menos um paciente chegue em determinada madrugada, que vai ser aqui não chegar ninguém e aqui chegar alguém. 95% de chance de chegar alguém. É muito improvável que chegue 13 ou mais pacientes. Aqui, ó, de 13 para cima, a probabilidade é praticamente zero. Tá certo? A maior concentração de pessoas está em torno de 3 aqui, ó, que é o número médio de chegadas. Em um mês, você pode esperar 90 pacientes, porque, em média, 3 pessoas por dia. Tem dia que vai chegar a zero, tem dia que vai chegar a 1, mas, em média, é como se chegasse 90 por mês. Tá certo? Você está olhando assim com a cara de, meu Deus, o que que é isso? Isso é só um modelinho, gente. Lembra lá do tempo de queda que eu falei? O tempo de queda aqui, ó, você solta uma pedrinha na altura H, o tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Aí, isso aí serve, vamos dizer, para você descobrir qual que é o tempo de queda do 10º andar ou do 5º andar. Imaginando que serviço para alguma coisa, né? Quanto tempo que gasta para chegar lá embaixo. Então, você faz uma previsão, você consegue fazer o modelo, um prédio de 30 andares, quanto tempo vai gastar para cair a pedrinha, né? Aí dá para você calcular até a energia que ela chega lá embaixo e ver se ela pode machucar alguém, alguma coisa assim. Então, aqui é a mesma coisa. A gente está trabalhando com o modelinho, e aí o que eu estou dizendo é que o modelo de Poisson ele é bastante apropriado para modelar contagens. Se você modelar contagens por Poisson e ficar fazendo as contagens, provavelmente você vai observar alguma coisa muito próxima dessa probabilidade aqui. Eu posso usar o pacote computacional R, eu vou usar o RStudio aqui, eu vou simular aqui umas chegadas de pronto-socorro. Você vai observar isso aqui, ó. Você vai observar o que você vai observar na prática vai ser isso aqui, ó. Aqui você vai, isso aqui são pessoas, ó. A gente falou que era 3, né? Opa! Wait. N é igual a 100. Aqui eu vou observar 100 dias. E o meu lambda aqui, ó, meu lambda vale 3. Então, o que eu vou observar vai ser isso aqui, ó. Você vai observar na prática, vai ser isso aqui, ó. Ó, essa madrugada chegaram 4 pessoas. Ó, essa madrugada aqui chegaram 3. Vamos imaginar que você terminou de fazer probe aqui, aí você está trabalhando lá no pronto-socorro, né? Aí você fala, ó, vou contar quantas pessoas estão chegando aqui. Aí olha para você ver que interessante. Falou, ó, essas contagens aqui, isso aqui pode servir, isso aqui pode ser um processo de Poisson, né? Olha para você ver. O processo de Poisson, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o lambda, eu vou chamar aqui de lambda, é, lambda, ele é a metade, ele é a média das pessoas. Então, olha bem, olha para você ver que interessante aqui, ó. Eu posso fazer um plot. Olha aqui para você ver que interessante, ó. Então, esses dados aqui que você observaria na prática, tá? São esses dados aqui que você observa na prática, ó. Eu pedi 100 dias, aí ele me deu esses valores aqui. Aí eu vou fazer o table aqui, a função table, ela vai contar quantos dias, quantas vezes chegaram 0 pessoas,
quantas vezes chegaram 13 pessoas. Aqui, ó, nessa contagem aqui, ó, o zero aconteceu 3 vezes. 1, 2 e 3 aqui, 4. E mais uma vez aqui, ó. Tá vendo? O zero aconteceu aqui e aqui e aqui, 4 vezes. Então, essa função table, ela conta para gente. Aí você fala assim, estou analisando isso ainda. Aí eu vou fazer um plot aqui do table. Quando eu fizer um plot do table, o que ele vai me dar? Ele vai me dar isso aqui. Aí você fala, esse negócio aqui está parecendo uma Poisson que eu estudei lá na minha aula de bio. Aí você vai fazer o quê? Você pode pegar uma Poisson e modelar, né? E modelar aqui, vamos dizer, 1000 com esse lambda aí que você calculou. Quanto que vale o lambda aqui, ó? O lambda valeu 3,1. Esses dias aqui, ó, foram 3,1 pessoas por dia, em madrugada em média. Aí, se você usar a Poisson, então, olha bem, você pode fazer um plot aqui do modelo de Poisson, que é o D Poisson. Aí nós vamos pegar o X de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui nós vamos fazer com esse lambda igual à média que a gente calculou. Então, quando a gente olhar aqui, a gente está vendo que esse modelinho aqui, ó, ele é muito parecido com esses dados reais aqui. Olha lá para vocês verem, tá vendo? Bem parecido. Eu posso fazer esse plot aqui do Poisson, type. Aqui, exatamente. Aqui eu tenho o modelo de Poisson. Aqui eu tenho o plot, e aqui eu tenho o plot do table. Quando você acha, na prática, uma distribuição que é parecida com uma teórica, e aí isso te ajuda a tomar essas decisões aqui, ó. Aí você consegue usar um modelo para falar, ó, quantos por cento dos dias que não vai ter ninguém? Qual o número máximo ali que não vai acontecer? 13, acima de 13, igual a 13, não vai acontecer. Tá certo? Então, para isso que o modelo serve. Você coleta uns dados reais, olha aqui, ó. Vamos imaginar que esses aqui foram dados reais que eu coletei. Aí eu fiz uma análise estatística dos dados reais, vi que os dados reais, olha para você ver, quando eu faço o plot do table, quando eu faço o plot do table, eu vejo que parece muito com o modelo de Poisson ali, ó. Aí eu estou lembrando lá da minha aula de probe, né, que o modelo de Poisson tem essa característica, assim, de subir e descer. Tá certo? A menos que a taxa seja muito pequena. Quando a taxa é muito pequena, aí ele não pode ser negativo, né? Então, essa parte negativa aqui desaparece. Então, olha bem, o lambda ele vai fazendo com que essa coisa aqui, ó, vai caminhando para lá. Tá certo? Em um plano de saúde, 5.600 filiados estão nele, né? Ao fim de um ano, foram 13.098 consultas, seguindo a distribuição mostrada na tabela. Olha, para você ver, foi 589 pessoas não fizeram nenhuma consulta. 1.270, dos 5.000 filiados, 1.279 fizeram uma consulta. 1.542 fizeram duas. E por aí vai, e 9 consultas, 3 pessoas só fizeram. Então, você pode estimar o parâmetro número de consultas sobre o total de associados. Então, olha bem, aqui, olha para você ver, 0 pessoas fizeram 0 consultas. 589 pessoas fizeram 0 consultas. Uma pessoa fez 1.274. Isso aqui é aquela equaçãozinha que a gente estudou de média aritmética ponderada, de dados agrupados. A gente estudou isso aqui, fez até um exemplo. Certo? Mas, basicamente, olha, uma pessoa, uma consulta,
1.274 pessoas. Então, eu tenho 0 consultas aqui de 589, 1.274 daqui. Aqui foram 2 consultas, 1.542. Então, aqui eu tenho que somar com 3.084, que é essa continha aqui. E por aí vai, até você vai somar com 27 consultas, que 9 pessoas e 3 pessoas fizeram 9 vezes. Então, foram 27. Então, eu vou ter as 13.098 consultas, dividido pelo número de associados. Então, dá em média 2,3 consultas. Aí, o plano de saúde, ele consegue se programar para atender essas consultas. Tá certo? Entendido? Então, aqui eu tive 2 aplicações interessantes do modelo de Poisson. Eu tive o número de pessoas que chega de madrugada no plano de saúde, do pronto-socorro, e aqui o número de consultas que as pessoas fazem. O dado aqui é o seguinte: quantas consultas que cada assegurado fez, tá certo? E o modelinho de Gauss? O modelinho de Gauss, ele é apropriado? Ele é apropriado para medidas contínuas, medições. E aí você tem, no Poisson, você só tem o lambda. No modelo de Gauss, você tem média e desvio padrão. Se uma variável aleatória tem uma distribuição gaussiana, gaussiana é igual a normal também, a distribuição normal. Tá certo? Ela é representada por x segue uma distribuição normal com média, mean, desvio padrão. Matematicamente, a equação da curva de Gauss é essa equação aqui, ó. Aí você, meu Deus, nunca vi um negócio tão cabeludo. Pois é, isso aqui você pode esquecer, esse negócio. Ela está aqui só por formalismo, a gente não vai usar essa equação para nada. Graficamente, dá para você mostrar que essa equação aqui, ó, se você faz o x ir lá para menos infinito, esse negócio aqui vem de zero aqui, ó. Ele vem de zero, aí ele cresce, o máximo dele vai ser no ponto x igual a μ, e depois, quando esse negócio vai para mais infinito, ele vai para zero. Ele vai para zero de novo. Quando o x vai para infinito, o f menos infinito, o f de x vai para zero. Quando o x vai para mais infinito, o f de x vai para zero também. Tá? Então, essa curvinha é a curva do sino. Curva de Bell. Curva do sino. Tá? A distribuição gaussiana com média MIDES e padrão sigma igual a 1 é chamada de gaussiana padrão. Se a variável aleatória tem uma distribuição gaussiana padrão, ela é representada como Z. Aqui eu devia ter chamado Z, ó. Tem que corrigir isso. 13. Olha, essa daqui ela fica mais abstrata ainda. Aqui, para não esquecer de corrigir o slide. Ok? Então, para trabalhar com a distribuição gaussiana, a gente vai precisar de lançar a mão de uma tabelinha que foi reproduzida do apêndice. Então, se você vier aqui, ó, no modelinho, na nossa... que é na nossa página do Moodle, você vai encontrar aqui a distribuição gaussiana. Eu escaneei ela do livro. Aí nós vamos aprender como que a gente usa essa distribuição gaussiana aqui. Essa tabela, ela dá para cada número entre menos 3 e mais 3 a área debaixo da curva. Essa área debaixo da curva é exatamente a probabilidade da variável aleatória z assumir valor menor que zzinho. Tá certo? Então, olha para você ver. Exemplos de cálculo de probabilidade na gaussiana padrão. Então, eu vou deixar aqui do lado de cá os slides e aqui do lado de cá a tabelinha gaussiana padrão. Certo? Essa tabelinha aqui. Então, a probabilidade do x ser menor do que 1 e do x ser menor que menos 1, ela é encontrada direto aqui da tabela.
A probabilidade do x ser menor que 1, olha bem o que você vai fazer. Você vai pegar na primeira coluna aqui, ó, do x, 1.0, com o cruzamento dessa coluna 0. Então, aqui, ó, 8,413 é justamente a probabilidade do x ser menor que 1. 8,413, tá vendo? E a probabilidade do x ser menor que menos 1. Então, olha bem, essa probabilidade aqui, se você pegar o modelo gaussiano, ele é a curvinha do sino aqui, né? Ele é centrado aqui no valor 0. Aí eu estou calculando a probabilidade do x ser menor que 1. Eu estou procurando a área debaixo da curva aqui, ó. Numericamente, você consegue calcular que essa área é igual a 0,8413, 84%. Tá certo? O x igual a 1, menos 1, eu estou procurando essa outra área aqui, ó. Né? Estou pegando o modelo gaussiano aqui, aqui ele cruza no 0, e aqui eu coloco no menos 1. Né? Então, essa área aqui é 0,1586. Certo? A probabilidade do x estar entre menos 1 e mais 1, a gente vai usar uma álgebra de áreas aqui para calcular. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Opa, pera aí, não quero mexer com isso não. É, isso mesmo. Nós vamos fazer uma álgebra de áreas aqui que eu vou mostrar como funciona. Aqui, ó. Então, agora eu
Vai saber, né? O microfone desligou ali. Sorry about that, people. Bom, então, continuando aqui, a área 2 de 2,33 para cima, ela vai ser igualzinha à área de 2,33 para baixo aqui. Tá certo? Aí então, olha aqui, ó, a probabilidade do Z ser menor ou igual a 2,33, ela é idêntica à probabilidade do Z ser menor. Aqui, na verdade, eu falei errado. Será que já é difícil, o professor ainda erra, né? Aqui é de ser maior ou igual a 2,33, é ser menor do que menos 2,33. Aí você vai procurar aqui, ó, no cruzamento da linha menos 2,3 da tabela. Na hora da prova, vocês vão ter uma tabela igualzinha a essa daí, tá? Com a coluna 3. Então, nós vamos procurar aqui, menos 2,3 é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, menos 2,3, 3, que vai dar direto 0,099. Aí já achou certinho lá, sim? Porque é o jeito que a tabela foi feita, entendeu? Aqui você tem, olha bem, você tem aqui a distribuição gaussiana para valores menores do que x, onde o x está, a casa inteira e a primeira decimal estão nessa primeira coluna. E a segunda casa decimal tá na. Foi só a forma como ele organizou a tabela. A segunda decimal ela está nessa primeira linha aqui. Então, quando você precisa de encontrar, por exemplo, a probabilidade do Z ser menor ou igual a 1,5, 1,50, aí você vai achar ela aqui, ó. Tá vendo? 1,50 é o cruzamento da linha 1,5 com a coluna 0. Então, vai dar, isso aqui vai dar 0,9332. Mas se você quiser calcular a probabilidade do Z estar menor que 1,51, aí você vai ter que pegar o cruzamento da linha 1,5 com a coluna 1. Então, isso aí vai dar 0,9345. Tá vendo? Quanto maior o Z, quanto maior a área aqui, ó, quanto maior o Z, ó, quanto maior o Zzinho aqui, ó, maior é a área debaixo da curva. Isso é feito computacionalmente, tá? Essa área debaixo da curva. Você pensa assim, como é que calcula uma área em cima de uma coisa. Não, não. Você sabe calcular a área debaixo de retângulo, debaixo de triângulo. Aí tem que estudar cálculo avançado para aprender como é que calcula isso. Mas isso aqui tem que calcular computacionalmente. Tem técnicas computacionais de determinar isso. Você entendeu? Porque aqui ó, você tem que olhar o cruzamento. Aqui está 1,5, 1,51 aqui embaixo, ó, tá vendo? 1,52, 1,53 até 1,59. Então você vai lendo aqui, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aí você vai tendo uma sequência ali de valores aqui, ó. A probabilidade do Z ser menor ou igual a zero. Como a curva é simétrica, isso aí vai valer 50%. Aí o Z, aqui, ó, o Z menor ou igual a zero é 0,1. Então, vai ser 0,50, 40. Aí ele vai subindo ali, ó. 0,02, 0,03, até o zero. Aqui até o 0,09. O 0,09 vai dar 0,53, 59. Aí embaixo, aqui, ó, você já vai encontrar do valor seguinte. É a probabilidade do Z ser menor ou igual a 0,10. Tá vendo? Ele vai seguindo uma sequência aqui de um em um. Então, você vai dar 0,53 e 98. Ok? Então, sim? Não, não.
Não, 2,33, ele ficou, eu diminuí 1 porque eu usei a álgebra de áreas. Você só consegue achar na tabela diretamente você só consegue achar a probabilidade do Z ser menor ou igual a Zzinho aqui. Tá certo? Se você quiser procurar maior que Zzinho, então você tem que usar o evento complementar. Se você quiser encontrar entre Z1 e Z2, aí você tem que fazer álgebra de áreas. Tá? Então, aqui ó, eu tenho todas as possibilidades para vocês. Vocês têm que memorizar essa forma aqui de calcular. Ó. Se não memorizar, você não passa com A na matéria. Tá? Se você não souber fazer isso aqui, você vai perder ponto. Agora, assim, isso ali é a gaussiana padrão. O que que segue uma gaussiana padrão? Ninguém e todo mundo. Então, isso parece uma... Isso é um paradoxo, né? A gaussiana padrão não aparece em lugar nenhum e aparece em todos os lugares. Dá para mostrar que se você pegar qualquer variável aleatória normal de medida, subtrair da média e dividir pelo sigma, isso cai numa variável padrão. Então, pessoal, olha para você ver que interessante aqui, ó. Se você estiver modelando a altura da pessoa, a altura da pessoa vai seguir uma gaussiana, digamos aqui, 1,55 m, 1,60 m. Tá certo? Então, você vai modelar a pessoa de uma gaussiana 1,60 m. Se você estiver modelando o peso da pessoa, aqui vamos dizer que eu modelei em centímetros. 160 centímetros. Aí, pessoal, eu posso modelar o peso das pessoas. Vamos dizer 75 quilos. Aqui, ó, X em centímetros, aqui X em quilograma. Então, olha bem, se o analista, se ele muda a média e a variância, ele pode modelar a altura da pessoa, ele pode modelar a pressão sistólica, ele pode modelar ele pode modelar o colesterol da pessoa. Então, olha bem, você mexe com a distribuição para lá e para cá e modela o que você quiser. Quando você subtrair a variável aleatória x da média e dividir pelo desvio padrão, todas elas vão cair na variável que é centrada em zero. Opa, aqui ela tem que ser simétrica. Ela vai ficar centrada em zero aqui, ó. Imagina se eu subtrair todo mundo de 75. O que for 75 vem aqui para o zero. Tá certo? Então, a partir de uma distribuição qualquer, você converte ela numa distribuição padronizada. E de uma padronizada, você calcula o que você precisa calcular. Tá certo? Então, olha aqui, se você quiser calcular a probabilidade do x ser menor que A, isso é a mesma coisa que o z ser menor que A menos média dividido pelo desvio padrão. Essa daqui é a transformação que padroniza qualquer variável aleatória. Tá certo? O Enem, pessoal, ele converte lá o número de questões que você acertou num score que é de 500 pontos com desvio padrão igual a 100 pontos. Tá certo? Ele converte o número de pontos lá, são 180 questões, não é isso? 90 e 90? Pois é, ele converte 180 acertos numa nota que está centrada em 500 pontos. Ele faz o número de questões menos o número de questões médio, divide pelo desvio padrão, multiplica isso por 500. Então, dá a nota média de 500 pontos. Certo? Se você tem uma distribuição normal, dá para você mostrar que a distância de uma média para cima e para baixo, ela vai englobar 68% dos valores. Dois desvios padrões, 95%. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, vocês lembram lá o que é o Enem? Eu dou o Enem porque vocês se preocuparam muito com ele. Né? Aqui, ó, 500 é a média do Enem e o desvio padrão é 100.
Então, isso quer dizer que 68,26% dos brasileiros, eles ficaram com a nota 500 menos 100 até 500 mais 100. Aí, se você pegar 95% dos brasileiros, ficaram com nota entre 500 e 200 e 500 e 200 aqui. Então a maioria de seus colegas vai ter tirado no Enem entre 400 e 600. Muitos poucos colegas que vocês vão conhecer tiraram abaixo de 300 ou fizeram mais de 700 pontos no Enem. E praticamente ninguém que vocês conheçam, ou seja, 99,73%, vão ter tirado 500 menos 3 desvios padrões, 500 mais 3 desvios padrões, que vai dar entre 200 pontos e 800. Eu conheço, na época que meus filhos fizeram Enem, eu conheço um coleguinha deles que tirou 800 pontos. A maioria toda tirou abaixo de 700. Alguns tiraram abaixo de 600. Tá? Então, 800 pontos, raramente você vai ver uma pessoa que tirou acima de 800 ou que tirou abaixo de 200. Tá certo? Então, isso aí, numa distribuição gaussiana, isso aqui é verdade. Praticamente toda a população ela está dentro da média de 3 desvios padrões para cima e para baixo. Tá? Pressão sistólica em jovens saudáveis. Suponha que pressão arterial sistólica é aquela do coração comprimido, né? A pressão mais alta. Ela está 12, mais ou menos 10 desvios padrões. Qual a probabilidade de se encontrar uma pessoa com pressão sistólica acima de 140? Então, olha bem, você vai pegar a média, você vai pegar o valor 140 e subtrair da média e dividir por 10. Então, encontrar uma pessoa com pressão sistólica acima de 140 é a mesma coisa que encontrar um Z acima de 2, que por simetria é 1 menos encontrar alguém abaixo de 2. Então, isso vai dar aproximadamente 2% das pessoas. Daí o médico concluir que quem tem pressão sistólica de 140, provavelmente ele tem hipertensão arterial. A pressão dele não é frequente entre as pessoas normais. Tá certo? Quais são os limites de um intervalo simétrico em relação à média que engloba 95% dos valores das pressões sistólicas de jovens sadias? Então, você vai pegar ali, ó, isso aqui é o limite superior, é o X inferior, e o B aqui é o X superior. Então, você vai diminuir da média, dividir pelo desvio padrão, isso aqui você quer que dê 95. Então, você está procurando uma linha e um B' tal que dê 95. Você está procurando isso aqui, ó. Aqui uma linha, opa, peraí. Aqui o A', aqui o B', e você quer que a área aqui seja 95. Se essa área ali é 95, essa área aqui, ó, e essa área aqui, ela é 5% dividido por 2, e essa aqui é 5% dividido por 2. Se você somar 5% dividido por 2 e 5% dividido por 2, e você somar com o 95, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 0,025 mais 0,95 mais 0,025. Isso aqui vai dar 1. Tá certo? Então, olha bem, se você está interessado num A e B que dê 95, é a mesma coisa. Aqui. É a mesma coisa que essa área toda aqui, ó. É menos B, não, tá? É B' aqui. Então, essa área aqui ó, é 0,2,5. E essa área aqui, esse negócio é meio chato, vocês têm que dedicar um pouco de tempo, tá? Estudando isso. Essa área aqui é 0,025. Oi? A lista de chamada está rodando aí.
Então, olha bem, o B', a probabilidade, olha para você ver, a probabilidade de estar entre o A' e o B' é 95. Mas eu sei que a probabilidade do Z estar entre menos infinito, de ser menor que B' vai ser 0,95 mais aquele 0,025 lá. Então, essa área toda aqui, ela vai ser 0,975, tá? Então, 975 vai ser a área que eu vou procurar, eu vou ter que procurar na tabela. Aí, agora eu vou ler a tabela de forma diferente. Eu vou procurar a coisa que mais aproximadamente possível de 975. Aí eu vou descobrir quanto que vale a primeira e a segunda dígito e o terceiro dígito. Então, vou ter que olhar na tabelinha aqui onde que o 975 apareceu. Ó que beleza, o 975 apareceu aqui, ó. Cruzamento da linha 1,9. Aqui, ó, 175 apareceu aqui. Apareceu na última linha aqui, ó. 975, com cruzamento com a linha 6. Então, a probabilidade do Z ser menor do que 1,96, ela é igual a 0,9750. Então, eu descobri que o meu B' vale 1,96. Tá certo? Olha lá, o B' vale 1,96. Então, olha bem, eu tô dizendo ali, ó, que o B', ele é o B menos 120 sobre 10. Aqui, ó, o limite superior. Isso é o B'. É o B' que eu peguei ali, ó, tá? Então, como que eu descubro o B? O B vai ser igual, eu vou passar o 10 multiplicando o B', vou ficar B menos 120. Então, vou passar o 120 para o lado de lá, vai ser 10 B' mais 120. Isso aqui é igual ao B. Então, o B vai valer 120 mais 10 vezes 1,96. Então, isso aqui vai dar 120 mais 1,96 vezes 10 vai dar 13,9,6. O A', olha para você ver, o A', por simetria, né? Olha aqui, ó. A probabilidade do Z ser menor do que B', a gente achou que é 975. Então, isso quer dizer que a probabilidade do Z ser menor ou igual à linha, ela vai ter que ser o que sobrou ali, ó, 0,25. Então, aqui eu descubro que o A' vai valer o quê? Aí nós vamos procurar lá na tabela o 0,025 ali. Então, vou procurar o A' ali, ó, 0,025, dois zeros, vai aparecer esse valor. Cadê ele? Aqui, ó. 0,025. Aqui, apareceu aqui, ó. Apareceu na linha 1 menos 9 com a coluna 6 ali. Certo? Então, olha bem, a linha é igual a A menos o 120 dividido por 10. Então, aqui eu descubro que o A vai valer 120 mais 10 vezes a linha. Então, vai ser, né, 120 mais 10, que multiplica menos 1,96. Então, isso aí vai dar 120 menos 1,96 vezes 10 vai dar 10,4. Então, eu descubro aí, né? Eu descubro aí que a pressão que vai dar 95% das pessoas, ela é entre 10 e 13,9, e 14, né? São pressões que vão estar entre 95% das pessoas saudáveis. Daí que tira os limites, tá? Do cálculo da normal. Ok?
Compreendido? Então, vamos continuar aqui com o curso. Após a escolha de um modelo para descrever a situação, é necessário verificar a adequação aos dados. Um critério preciso para verificar se há uma boa aderência de um conjunto de dados ao modelo gaussiano é através do gráfico QQ-Plot, disponível em softwares estatísticos. Então, alunos de uma turma de 60 estudantes do sexo masculino mediram a pressão sistólica, a pressão alta, né, a máxima, em milímetro de Hg, um dos outros, e obtiveram os resultados dessa tabela. Confirmar se tem uma adequação do modelo gaussiano. Então, aqui são 60 estudantes. Você tem 60 estudantes aqui com as pressões diastólicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 10, 60 estudantes. Você faz o histograma, como a gente aprendeu no capítulo de análise de dados. O histograma, ele já deu uma coisa simétrica. Vocês lembram que eu falei que na vida prática você está querendo sempre achar simetria? E quando você acha simetria, você acha uma adequação do modelo normal. E o modelo normal você consegue calcular as probabilidades usando aquelas tabelas. É possível também você calcular as probabilidades do modelo normal utilizando o Excel, tá? Mas vocês vão ter que aprender a fazer usando a tabela. E aí o gráfico QQ-Plot, ele pega a probabilidade versus pressões e se estiver aproximadamente em cima de uma reta, adequado. Certo? O gráfico QQ-Plot, vocês mandam fazer um pacote estatístico fácil para vocês. É difícil fazer ele à mão, mas um pacote computacional fácil para você, sem dificuldade. Tá certo? Faixa de referência. Faixa de referência, ela é obtida através do modelo normal. A hemoglobina é um parâmetro hematológico de uso rotineiro na área de saúde. Tomando-se o histograma da figura 5.13, que é esse histograma aqui, primeira coisa, ele está vendo aproximadamente uma coisa normal aqui. Beleza, né? Vemos que a aproximação para a sua distribuição entre mulheres, vemos que valores abaixo de 12 são pouco comuns aqui, ó. É razoável considerar um diagnóstico de anemia ao observar uma paciente com valor 11 gramas por decilitro ou abaixo. Então, o médico ele avalia o diagnóstico através daquele dado que ele coletou, se ele estiver na caudinha da distribuição normal, né? Obtenção de faixas de referência. O método da curva de Gauss, ele estabelece o seguinte: para você obter valores simétricos em relação a μ, você tem os intervalos μ mais ou menos 2 sigma, engloba 95%. Então, se você quiser fazer uma faixa de referência de exatamente 95, é só você pegar a média mais ou menos 1,96. A gente fez essa conta aqui, né? A gente descobriu aqui, ó, uma faixa de 95%, né? A gente viu que o A' vale 1,96 e que o B' vale 1,96. Você tem uma faixa exatamente de 95. Às vezes, os médicos eles colocam 2 desvios padrões. Então, é uma aproximação. 1,96 é bastante próximo de 2 desvios padrões. Tá certo? Então, a faixa de referência bastante comum aí é 2 desvios padrões para cima e para baixo. Utilizando-se os dados da tabela 3.1 do capítulo 4, referentes ao teor de gordura fecal em 43 crianças que não eram amamentadas pela mãe, calcula-se a média e o desvio padrão. E obtém-se o seguinte valor de referência para uma cobertura aproximada de 95%. Então, ele pegou o valor médio mais ou menos 2 vezes o desvio padrão. Isso aqui é a faixa de gordura intermediária ali que a gente considera como de referência. Ou seja, se a gordura estiver entre esses 2 valores, a criancinha deve estar normal. Se estiver acima, talvez ele esteja com muita gordura, tenha que olhar a dieta dele, pode ter problema no futuro. Se estiver abaixo, ele pode estar anêmico. Tá certo? É isso aí. A gente terminou o capítulo 5.
É rápido o curso, né? Porque são só 60 horas, 30 horas. Vamos ver o que que a gente tem a seguir. A gente vai ter uma lista 3, uma lista 4. Hoje está excelente na engenharia. Primeira aula depois da ali, né? Você acha que a aula já aquela normal de 1 hora ou é 2? 1 hora. Nossa Senhora, porque, pelo amor de Da mesma forma que o meu microfone desliga sem querer, às vezes o microfone de quem está assistindo a aula remotamente liga e começa a falar outra coisa que não tem nada a ver. Bom, então vai ter a lista de exercício 4. Aí eu vou bater um papo com vocês na aula que vem, que já está meio. Acho que vai dar. Vamos ver, se der para falar alguma coisa hoje, a gente fala. Esse aqui a gente consegue falar, ó. Mas eu acho que eu prefiro antes ver o questionário da aula de hoje. Vamos ver o questionário da aula de hoje, vamos ver se tem outra. Isso aqui a gente precisa de saber fazer, ó. Vamos terminar a aula com esse questionário aqui. Oh, boy. Usando a tabela da distribuição gaussiana, que é essa distribuição aqui, a gente quer calcular, né, essas probabilidades aqui. Qual a probabilidade do Z ser menor que 1,32? Às vezes as pessoas esquecem, né? Por que eles estão aqui? Não é a hora de fazer isso. A função da universidade não é coletar lixo, né? É ensinar. Como é que você consegue ensinar com um barulhão desse? Então, olha bem, esse aqui é o questionário. Questionário 2 do 12. Qual a probabilidade do Z... Oh, caramba! Ser menor do que 1,32? Então, nós vamos procurar aqui, pessoal, o cruzamento da linha 1,3. Deus seja louvado. Parou com barulho. Com a coluna 2 aqui. Então, a gente vai lá no questionário. Aqui, ó, nós vamos usar essa distribuição aqui, né? A gente vai procurar o cruzamento da linha 1,3, lá está 90,32 com a 2, 90,66. Aí tem um 0, aqui, tá? 90,66, então eu vou pegar nesse pop-up menu aqui, 90,66. Qual a probabilidade do Z ser menor ou igual a 5.000? Bom, pessoal, aí vai ferrar, que eu vou ter que procurar o cruzamento da linha 1,5 com a coluna 0. Quando eu vier aqui na tab, eu vou ver que ferrou, né? Ela vai até 2,99. Olha para você ver, ela vai 2,90, 9192 até 99. Então, o que eu tenho, o máximo que eu tenho é o 2,9 com 9, que vale 99,86. Mas o que eu estou notando? Quando eu vou lendo esse número da esquerda para a direita e de cima para baixo, esses números aqui são crescentes, ou no máximo se estabilizam. Então, se houvesse uma coluna aqui, se houvesse uma linha 5,9, esse valor aqui seria aproximadamente 1,000, que é o valor máximo que pode ter. Então, esse valor não está na tabela, mas eu sei que deve ser aproximadamente 1. Você encontrar alguma medida 5 desvios padrões abaixo da média, 5 desvios padrões acima da média, um valor abaixo de 5% da média, 5 vezes 5 desvios padrões além da média, é 1. Todos os valores vão estar aproximadamente ali abaixo de média mais 5 desvios padrões. Certo? A probabilidade do Z ser maior do que 1,45. Então, aí nós vamos usar a simetria da curva.
A gente está procurando essa probabilidade aqui. A probabilidade procurada é 100%. Isso aqui, ó, entre infinito e mais infinito, isso aqui é 1. Então, eu vou fazer uma álgebra de áreas aqui. A probabilidade que eu estou procurando, 1,45, ela vai ser 1 menos, que é 100%, menos essa probabilidade acumulada aqui, ó. De acordo? Aqui, ó. É a probabilidade do Z ser menor do que 1,45. E essa probabilidade aqui, então, eu tenho na tabela. Cruzamento da linha 1,4. Aqui é 1,4. E a coluna 5 aqui. Então, vai ser 0,92. Cuidado para não errar. 9265. Então, quando você fizer essa conta aí, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 5, 3, 7, 0. Acho que é isso aí, não é? Eu vou fazer a conta aqui na calculadora para não errar. 1 menos 09265. É isso mesmo, 0735. Aí eu venho cá no pop-up menu, 735, esse valor aqui. A probabilidade do Z ser maior do que menos 215. Então, essa probabilidade que eu estou procurando é essa daqui, ó. Essa probabilidade aqui é brincadeira de criança, porque ela é igual a essa probabilidade aqui por simetria, ó. Meu desenho ficou ruim. Então, olha bem, a probabilidade, isso aí vocês têm que fazer essa álgebra de áreas. Essa probabilidade do Z ser maior que menos 215, ela é igual à probabilidade do Z ser menor do que mais 215. Aí é só procurar o cruzamento da linha 2,1 com a coluna 5. Essa é a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5. 98, 42. Ok? Então, aqui 98, 42. Epa! Eita, não tem, né? Olhar direito. 2,15. Oi? Ah, é 98, 42 aqui. Entrei em pânico à toa. Agora, uma probabilidade composta aqui, ó. Vai ser uma faixa, né? Você está interessado entre menos 2,34 e 1,76. Então, essa probabilidade aqui nós já aprendemos a fazer, né? Essa álgebra de áreas aqui vai ser a probabilidade do Z está entre 1,34 e 1,76. Essa probabilidade aqui ela vai ser igual a ZC 176 menos ZC menos 234. Ah, como que eu troquei o maior Q por o menor Q? Que aí eu fiz o simétrico. Então, eu vou procurar aqui 176. 176 está na última linha aqui, né? 9608. E 234, menos 234, eu vou ter que olhar na outra tabelinha. 234. 234 vai estar no 0073. Então,
Então, fazer essa continha aí. Zero 9608 menos 0073. Oi? 234. 234 é esse aqui. 234, 096, né? Ah, 234 é 096 aqui, ó. Aí fica difícil, né? O professor errando o negócio, aí fica difícil. Mas é bom eu errar aqui para vocês verem que não é um negócio 0096. 0096. Vocês têm que dar uma treinada para não errar isso na hora importante, que é na hora da prova. 9608 menos 0,0096. 9512. Tem 9512 aqui. Beleza. Próximo exercício. Um teste de aptidão para exercício de certa profissão exige que uma certa sequência de operações sejam executadas rapidamente uma após a outra. Para passar no teste, o candidato deve completá-lo em 80 minutos no máximo. Admite que o tempo para completar o teste seja uma variável aleatória centrada em 90 e média 20. E variância 20. Qual a porcentagem de candidatos tem a chance de ser aprovado? A probabilidade de aprovação é a probabilidade do tempo X ser menor do que 80. 80 ou 79 ou 76. O tempo máximo tem que ser 80. Então, como que eu vou calcular a probabilidade do X ser menor que 80? Eu vou ter que fazer o cálculo do Z ser menor que 80 menos a média dividido pelo desvio padrão. Essa é a transformação que a gente vai usar. Então, essa daqui é a probabilidade do Z ser menor. 80 menos 90 dividido por 20. Isso aqui é a probabilidade do Z ser menor do que 80 menos 90. Vai dar um número negativo. Vai dar menos 10 dividido por 20. Então, a probabilidade que eu estou procurando, pessoal, é a probabilidade do Z ser menor do que meio desvio padrão. É a mesma coisa aqui, ó. Esses aqui são aprovados. Então, eu vou lá no Z igual a menos meio. Menos meio é o cruzamento da linha menos meio com a coluna zero ali. A coluna zero é a primeira. Então, isso aqui vai dar 0,3085. 30% das pessoas vão ser aprovadas. O vestibular da UFMG é mais duro ainda, que é 10% só que é aprovado em média. Dependendo do curso, 80 pessoas por vaga, 50. Qual a porcentagem dos candidatos tem chance de ser aprovado? Aproximadamente 31%. Se aproximou aqui por 31%. Os 5% melhores receberão um certificado especial. Qual o tempo máximo para fazer jus a tal certificado? Então, você tem aqui o tempo em Z centrado em 0. Qual que é 5% daqueles que fizeram menos tempo aqui? Que eu vou chamar aqui de Zzinho. Z crítico aqui, ZC. Você quer que essa área aqui seja 5%. Quem tirar notas, fizer em tempos menores, quer dizer, C, né?
Então, olha bem, a probabilidade do Z ser menor do que o ZC é igual a 5%. Aí eu vou descobrir quanto que vale o ZC. ZC eu vou descobrir consultando dentro da tabela onde que o 5% aparece. Então, eu vou ver que 5% é 0,05, então é um 0,5 aqui. Vou encontrar o valor 5 aqui, ó. Você vai lendo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aí o primeiro valor que a gente encontrar ali, que 45, aqui, ó. 5% aqui, ó, pode ser 1,64 ou menos 1,65. Aí vamos dizer que você pega o primeiro que supera. Então, esse aqui é aproximadamente 1,65 aqui, 64. Né? Aí vai deixar 5%. Na verdade, isso aqui é 1,65, né? Porque você não quer que seja mais que 5%. Então, você pega 4,95%. Você sabe, né, que a probabilidade do X ser menor do que o X crítico, ela é 5%. Como que eu transformo o X crítico no Z crítico? É a probabilidade do Z ser menor do que o X crítico menos a média dividido por sigma. Isso aqui é 5%. Isso aqui, ó, é o Z crítico. Então, a gente sabe que o Z crítico é igual a 1,65, que é igual ao X crítico menos a média sobre sigma. Então, aqui eu consigo calcular o X crítico. O X crítico vai ser menos 1,65 vezes o sigma, jogo o mi para o lado de lá. Então, o X crítico vai ser igual a quê? Média igual a 90 menos 1,65 vezes o desvio padrão 20. Isso aqui vai dar 90 menos 1,65, que multiplica 20. 57 minutos. Então, você vem cá, escolhe aproximadamente 57 minutos. Ok? Isso é outra questão também que cai em prova. Finaliza tudo, envia tudo e termina. Aí ele te dá os parabéns aqui que você acertou tudo. E é isso. Ok? Por hoje é só, a gente até passou uns minutinhos aí, eu agradeço pela paciência. Até segunda que vem, tá? Eu vou falar da quarta lista na aula que vem. Até mais, pessoal.